sempre que ela se sentia mal, ela ia para uma pracinha bem distante de casa e ouvia um morador de rua tocar um violão velho e maltratado, mas a música daquele homem tocava o seu coração e acalmava a sua alma. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Fabiana era uma jovem de 18 anos, que, além de estudar, trabalhava, pois gostava de ter seu próprio dinheiro para não depender de ninguém. Ela morava com a sua mãe, Camila, que por sua vez, era uma mulher solitária e um pouco triste, mas tentava seguir a vida. Para Camila, as coisas nunca foram fáceis, pois ela teve Fabiana quando tinha apenas 18 anos. Fabiana era fruto de um namorico que ela teve na adolescência, que não tinha sido nada sério, mas que gerou Fabiana. Camila havia decidido criar Fabiana sozinha, pois havia sido mandada embora de casa por seu pai que não queria uma mãe solteira. Assim, na época, Camila não pensou duas vezes, arrumou as suas coisas e foi embora. Desse modo, ela nunca mais ouviu falar de seu pai ou do pai de Fabiana. Camila estudou e trabalhou muito na época de sua gestação até ter Fabiana. A mãe de Fabiana nunca quis ir atrás do pai dela, pois ela nunca quis depender de homem nenhum para nada e tentou ensinar o mesmo para sua filha, que acabou absorvendo esta ideia de sua mãe também. Camila era gerente em uma pequena loja de roupas, mas era o suficiente para render o sustento dela e de sua filha. Fabiana estudava e já trabalhava ao mesmo tempo como auxiliar administrativo em uma pequena empresa. Mãe e filha seguiam suas vidas, mas vez por outra, elas discutiam, e os motivos das discussões era que Fabiana queria muito saber quem era seu pai. Fabiana não gostava da ideia de sua mãe privar ela desta informação, e desde que ela se entendia por gente, ela sempre ficava com raiva por Camila ignorar isso. Camila dava inúmeras desculpas sobre o motivo do pai de Fabiana não estar na vida delas. Assim, sempre que discutiam, Fabiana pegava um ônibus e ia para uma praça bem distante de casa para refletir. Nesta praça ela olhava a movimentação das pessoas, sentia o vento e o canto dos passarinhos, mas o principal motivo dela ir para lá é que tinha um senhor, que aparentava ter seus 60 anos de idade, que tocava um violão bem velho. A música deste homem era encantadora para os ouvidos das pessoas que sempre paravam um pouco para ouvir tocar. Fabiana amava a música dele, pois isto lhe acalmava a alma. As pessoas davam alguns trocados para o músico, mas Fabiana, quando era nova e não tinha muito dinheiro, levava comida para ele. O homem agradecia de coração a todos e a Fabiana. No momento atual, quando Fabiana tinha problemas no trabalho, estudos ou em casa, ela passava nesta praça para ouvir a música daquele homem. Para todos era como um mantra sagrado. Às vezes, Fabiana conversava com ele, seu nome era Caio, um homem velho bem simpático e educado, que incrivelmente as pessoas adoravam conversar com ele. Algumas pessoas, inclusive, ofereciam chances para que ele tivesse um emprego, mas ele se negava a sair daquela praça. Fabiana perguntava por que Caio não aceitava estas propostas que faziam para ele, pois isso poderia ajudar Caio a melhorar de vida e a levar sua música para outras pessoas. Caio baixava a cabeça e ficava apenas alguns segundos quieto. Fabiana percebia que ele não gostava deste assunto, pois lhe deixava triste, então rapidamente ela mudava de assunto e os dois continuavam conversando. Fabiana via em Caio um amigo ou um conselheiro que sempre lhe ajudava em momentos difíceis com suas sábias palavras. Caio adorava a garota como se fosse sua filha. Os policiais da área gostavam de ver Caio ali tocando seu velho violão. Assim, para todos, Caio trazia vida àquela pracinha. Às vezes Fabiana chegava um pouco depois das 22 horas em casa, e sua mãe, Camila, ficava preocupada, mas sabia que sua filha sabia se cuidar. Mesmo assim ela fazia seu papel de mãe e perguntava onde ela estava, e Fabiana apenas respondia que estava com um amigo. Assim, Camila começou a pensar que talvez Fabiana estivesse conhecendo algum rapaz, porém, isso não a tranquilizou em nada, pois ela ficou desconfiada e queria saber quem era, mas não disse nada. Um dia, quando Fabiana voltava para casa, ela comprou uma marmitinha para levar algo para Caio comer, e quando chegou na praça, ela estranhou que Caio não estava lá. Isto pareceu estranho porque ele sempre esteve ali por anos, e só ia embora da pracinha tarde da noite para algum lugar que poderia ser sua casa.
Fabiana se aproximou de um aglomerado de pessoas e viu o violão de Caio totalmente quebrado no chão. O cestinho que ele recebia doações em dinheiro das pessoas estava jogado. Além disso, os livros que ele lia ali na praça estavam rasgados. Fabiana se preocupou e perguntou a um dos policiais o que havia acontecido com Caio. O policial, Rodrigo, lhe respondeu que na troca de turnos a praça fica um pouco sem segurança, mas este tempo sem eles ali foi o suficiente para que alguns homens de má índole criassem uma confusão ali com Caio. Eram 3 homens, que provavelmente eram os filhinhos de papai, que mexeram com o pobre homem que nunca fez mal a ninguém, quebraram suas coisas e seu maior bem, que era o seu velho violão. Os 3 homens haviam sido detidos pela polícia alguns minutos depois, mas Caio, durante a confusão, para proteger suas coisas não reagiu, mas se abraçou ao violão e os 3 homens conseguiram tirar dele e o quebraram na frente dele. Muito triste e zangado, Caio tentou reagir, mas o pobre homem foi empurrado com tanta força que caiu no chão e bateu com a cabeça. Então, quando Rodrigo e outros policiais chegaram, conseguiram achar os 3, que foram levados à delegacia, e Rodrigo foi ajudar Caio chamando uma ambulância para ele, que agora está hospitalizado. Fabiana ficou assustada com isso, pois em anos Caio nunca fez mal a uma mosca, e não havia motivos para que alguém fizesse mal a ele. Rodrigo disse que infelizmente há pessoas cruéis neste mundo, mas deseja que Caio fique bem logo. Fabiana se prontificou a ir até o hospital ver como estava seu amigo. Quando ela chegou lá, ela soube que ele estava bem e que foi apenas um susto. Mesmo assim, ela decidiu ficar por ali até que pudesse ver seu amigo. Enquanto isso, em casa, já passava de 23 horas e Camila estava preocupada com Fabiana, que não atendia suas ligações, até que Fabiana telefonou de volta e disse onde estava. Camila foi para o hospital rapidamente, e quando chegou lá viu sua filha preocupada, mas bem. Fabiana explicou toda a situação para sua mãe, e falou de Caio para ela. Fabiana contou como aquele homem era bom e gentil com todos e que não merecia passar por aquilo que ele passou hoje. Camila entendeu, mas isso não deixou ela menos preocupada com sua filha, que disse que não sairia de lá enquanto não visse Caio e falasse com ele. Camila teve que concordar, pois sua filha já era bem independente, mesmo assim ela não iria sair de lá sem ela. O médico que estava atendendo Caio era bem simpático e gentil. Ele perguntou para as enfermeiras se ele estava sozinho, elas disseram que uma mocinha estava lá fora, haviam outros que foram embora, mas 2 pessoas estavam lá fora. O médico foi falar com Fabiana e Camila e disse que Caio estava bem, mas muito triste, e disse que se elas quisessem ver ele, elas poderiam entrar. Camila disse que Fabiana poderia entrar sozinha e que esperaria ali fora por sua filha, mas que logo em seguida elas iriam embora. Fabiana entrou e abraçou seu amigo. Caio chorou e disse que eles quebraram o seu bem mais precioso, que era o violão. Fabiana disse que compraria outro para ele sem problema. Caio disse que aquele violão em si tinha um valor especial para ele, pois pertenceu a alguém que ele amou muito no passado. Fabiana ficou curiosa, mas não era momento para falar sobre aquilo. Ela disse que ele ficaria bem no hospital por este dia, mas que voltaria na noite seguinte para visitar ele. Camila achou que Fabiana estava demorando e decidiu ir até o quarto que Caio estava no hospital. Chegando perto da porta, ela ouviu Fabiana e ele conversando e decidiu apenas dar uma olhadinha para ver com quem sua filha estava conversando. Camila olhou de cantinho pela porta do quarto e viu Caio. Quando ela viu Caio, ela não acreditou, e ficou assustada com o que viu, pois ela conhecia aquele homem de alguma forma. Assim, sem que Fabiana e Caio notassem, Camila voltou para a recepção do hospital e ficou esperando sua filha. Quando Fabiana voltou mais calma do quarto de Caio, ela viu sua mãe nervosa, como se algo a incomodasse. Ela perguntou se estava tudo bem, e Camila apenas disse que sim, com um semblante assustado que parecia ter visto um fantasma. Mas Fabiana decidiu apenas ir embora com sua mãe dali, pois ela sabia que clima hospitalar tinha destas coisas. Em casa, Camila deu boa noite à sua filha e foi para o seu quarto. Fabiana estranhou o jeito de sua mãe, e perguntou se realmente estava tudo bem. Camila respondeu que sim e foi para o seu quarto. Em seu quarto, se preparando para dormir, Camila pensou no seu passado. Ela pensou que seu pai tinha sido cruel em mandar ela embora de casa grávida, mas ela pensou também no pai de Fabiana, que ela não quis mais saber dele, pois era um homem que vivia a vida sem se preocupar com o amanhã.
Desde que foi embora de casa, 18 anos atrás, ela nunca mais havia ouvido falar deles, até esta noite. Há 18 anos atrás, Camila era uma jovem de bem com a vida, ela tinha poucos amigos, mas adorava eles. Camila gostava de tocar violão, dom que herdou de sua mãe que havia falecido quando ela era criança. Ela sempre se reunia com seus amigos e levava seu violão, que já havia pertencido à sua mãe. Então, em uma roda de amigos, foi que ela conheceu, através de um deles, Alberto, um homem que era 22 anos mais velho do que ela, mas seu porte físico e beleza fazia ele aparentar ser bem mais jovem. Camila e Alberto começaram a se conhecer melhor, e entre saídas e passeios, Alberto pediu Camila em namoro, ela aceitou. Mesmo com a diferença de idade, eles começaram a namorar, e chegou o dia de apresentar seu namorado, Alberto, para o seu pai, Ricardo. Tudo aconteceu durante um jantar com os três. Camila estava feliz em apresentar Alberto para Ricardo, mas quando Alberto chegou à casa de Camila, e ela apresentou ele a seu pai, Camila sentiu que seu pai não gostou em nada de sua filha de apenas 18 anos estar de namorico com um homem que tem a idade dele. Ele não demonstrou apenas em atitudes, mas em palavras, pois ele disse à sua filha que jamais aprovaria aquele namoro. Alberto foi maltratado por Ricardo de tal forma que educadamente se despediu de Camila e foi embora dali. Quando Alberto saiu, Camila com raiva brigou com seu pai dizendo que ele não tinha direito de fazer aquilo, pois era a vida dela e ele não tinha de se meter, apenas ser educado. Ricardo notou o erro que cometeu, e ficou sem saber o que fazer, então Camila foi atrás de Alberto. Quando ela o encontrou, em sua casa, ele olhou para ela com um olhar triste e disse que talvez o pai dela tivesse razão, pois eles têm a mesma idade e Camila era jovem e teria uma vida inteira pela frente. Camila tentou acalmar ele, mas ele apenas pediu para que ela saísse e voltasse para casa. Camila não acreditou naquilo e apenas se levantou e foi embora. Quando chegou em casa no dia seguinte, seu pai, Ricardo, estava preocupado e pediu desculpas à sua filha, mas ela disse que já era tarde demais, pois Alberto havia terminado com ela. Seu pai era um tipo de homem rústico, que falava o que pensava sem filtrar as palavras, então ele disse que era melhor assim. E Camila disse que estava grávida, então Ricardo ficou possesso de raiva novamente e discutiu muito com sua filha. Desse modo, uma noite de jantar em família acabou sendo algo catastrófico para os três. Pois além da discussão, Ricardo disse que não tinha mais filha e mandou ela embora de casa e seguir sua vida. Camila arrumou suas coisas e pegou seu violão e saiu de casa, mas na porta de casa, ela preferiu não levar nenhuma lembrança dali e jogou seu violão no lixo. Alberto, que tinha se arrependido, tinha ido atrás de Camila naquela mesma hora, mas quando chegou na casa dela, e falou com o pai dela perguntando por ela, Ricardo apenas disse que havia expulsado ela de casa e fechou a porta na cara de Alberto. Tanto Ricardo e Alberto trataram Camila de uma forma terrível. Então dentro de casa Ricardo viu o violão de sua filha no lixo, Alberto que estava já indo embora também viu o violão. Camila no outro dia arrependida voltou para pegar o violão no lixo, mas ele não estava mais lá. No momento atual, Camila acorda com um barulho na cozinha e ela vai ver que Fabiana está fazendo uns lanches e separando umas pequenas compras. Então Camila pergunta o que é tudo aquilo, mesmo já sabendo da resposta. Fabiana, então, responde que é para seu amigo, Caio. Camila pergunta se é este o nome daquele senhor, e Camila diz que sim. Fabiana se despede de sua mãe dizendo que vai para a aula e dá aula para o trabalho e logo depois visitar Caio no hospital, pois talvez ele tenha alta hoje. Naquela noite, Caio teve alta e Fabiana lhe ajudou a ir para sua casa, uma casinha humilde com poucos móveis velhos e deteriorada. Ela deixa Caio lá com as compras que ela fez e os lanches e se despede. Caio agradece por tudo e Fabiana sai. Dolorido e cansado, Caio vai se deitar, mas alguém bate à porta, quando ele abre é Camila. Caio se assusta, seus olhos enchem de lágrimas e ele diz, você? Há quanto tempo, Camila? Camila apenas pergunta por que ele não está usando o seu verdadeiro nome. Caio diz que não queria ser reconhecido por ninguém. Camila diz, você mudou bastante desde a última vez que te vi. Mas vim aqui te perguntar o que você quer com aquela garota. Caio disse que absolutamente nada. Aquela mocinha vai na praça onde eu fico há anos, ela sempre vai me ouvir tocar no seu violão, Camila. Camila fica surpresa e pergunta se ele ainda o tem.
Caio disse que foi o motivo dele ter ido parar no hospital, pois ele teria dado a sua vida para proteger aquele violão, pois queria entregar para ela de volta um dia. Camila fica surpresa e pergunta por que ele o guardou por tanto tempo. Caio então responde: "Você era tudo para mim, errei demais com você. Então quando você foi embora, eu peguei o violão e o guardei na esperança de te ver de novo, mas nunca mais te encontrei." Camila ficou surpresa por ver que ele protegeu o seu violão, mas que não precisava fazer isso, até porque ela poderia comprar um violão novamente. "Olha, minha vida foi bastante complicada, mas eu venci, consegui criar Fabiana, minha filha, da melhor maneira possível, mas nunca imaginaria que o destino fosse unir vocês dois novamente." Caio ficou assustado ao saber que Fabiana era filha de Camila, e este começou a chorar na frente dela. Camila estava desconfortável e disse que queria pedir algo inusitado para aquele homem. Caio ficou com medo, pois talvez ela fosse pedir para ele se afastar dela e de Fabiana. Na manhã seguinte, Fabiana está arrumando algumas coisas para levar para seu amigo, quando de repente a porta de casa abre, e é sua mãe entrando com Caio em casa. Fabiana fica perplexa sem saber o que aquilo significa. Então ela pergunta o que está acontecendo, e Caio diz: "Por favor, talvez você nunca me perdoe pelo que fiz, por ter abandonado vocês duas." Fabiana não entende o que está acontecendo, então Camila diz que em primeiro lugar o nome dele não é apenas Caio. Então, Caio fala para Fabiana: "O meu nome é Caio Alberto e sou seu pai." Fabiana pergunta que tipo de brincadeira é aquela, então Camila lhe conta toda a verdade do que aconteceu. E Caio Alberto, seu pai, disse que no dia que a mãe dela foi embora, ele se arrependeu amargamente. Assim, ele foi até a casa do pai dela para conversar com ela, mas ele havia expulsado ela de casa porque ela estava grávida de Caio Alberto. Caio Alberto se emocionou, mas Ricardo fechou a porta na cara dele. Quando estava indo embora atrás de Camila, ele achou o violão dela no lixo. Camila havia jogado fora o seu bem mais precioso, e ido embora grávida de Fabiana, sua filha. Caio então pegou o violão e procurou Camila por toda a cidade e não a encontrou. Camila havia se mudado para outra cidade para ter sua filha, e voltou apenas 8 anos depois, pois seu pai havia falecido e ela tinha que cuidar de seu enterro, e sem contar a Fabiana sobre seu avô. Por isso, Caio Alberto não encontrou elas na cidade. Assim, se sentindo culpado pelo que fez, ele não conseguia trabalhar de tristeza, devido a isso foi despejado de casa e ficou apenas com o violão dela, o qual ele aprendeu a tocar. Suas músicas eram tristes quando lembrava do que fez a Camila, mas alegres quando sabia que tinha um filho no mundo, que ele não sabia que era Fabiana. Então, era por isso que ele teria dado sua vida por aquele violão, que conforme ele, era o seu bem mais precioso. Por isso, de algum modo, Fabiana se sentia bem quando ouvia as músicas de Caio Alberto na praça. Ele não era um homem mau, apenas meteu os pés pelas mãos e não soube como agir. Assim, ele tentou corrigir tudo, mas nunca mais achou Camila, e além disso, ele não sabia se era um menino ou menina. Camila então disse para Fabiana que este era o pai que ela tanto procurava, e algo muito estranho aconteceu aqui, pois não sei como a vida ou o destino decidiu unir vocês dois novamente. Mas eu não vou separar vocês. Camila complementou que Caio poderia ficar ali e tentar ajeitar sua vida novamente, mas que por pouco tempo. Pois ela não ia deixar o pai de sua filha jogado nas ruas daquela forma. Caio Alberto olhou para Fabiana e perguntou se podia abraçar a filha que ele tanto procurou e pediu perdão por tudo. Fabiana não conseguiu esconder a felicidade, e abraçou seu velho pai. Camila não odiava Caio Alberto, mas também não o amava mais. Porém sua consciência mandou ela dar uma chance a ele de viver com sua filha. Mas ele teria de arrumar um trabalho, e seria por pouco tempo. Ao ver sua filha feliz daquela forma, Camila deu um leve sorriso de alegria. Espero que tenha gostado da história. Curta, se inscreva e compartilhe. Obrigado por assistir.